Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Mercado confirma a sua armadilha, busca faixas de desespero e volta a subir. Será que encerramos as quedas? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Além de te apresentar dados históricos que mostram que seguimos macro bullish, ou seja, seguimos em bull market. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Logo de cara, eu peço a você, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todos os vídeos, todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, e deixa aquele like, caso você veja sentido no nosso conteúdo. Eu apresento análises e estudos diariamente, sempre com base em dados, sempre com base em fundamentos sólidos. Não existe adivinhação, futurologia e muito menos viés. Aqui você tem conteúdo objetivo, mas com base para que você possa, sim, fazer os seus estudos, as suas avaliações e tomar as decisões de forma responsável. Então, já se inscreve e aproveita para deixar nos comentários o que você fez ontem. Você estava preparado? Você não estava? Deixa nos comentários, porque a sua visão, a sua opinião é sempre muito importante. Pois bem, ontem nós falamos sobre uma armadilha que poderia aparecer e que claramente iria destruir as esperanças até dos últimos touros. Nós chamamos de touros aqueles que são os apostadores de alta, aqueles que entendem que o mercado seguirá em alta. 100 mil dólares era sim um preço psicológico. Por quê? Número redondo e ponto em que nós tivemos a sustentação no dia 10 de outubro. Aquele dia 10 de outubro que foi responsável pelo maior candle em um dia do Bitcoin, foi responsável por levar a quedas nas altcoins de 80% a 90%, 19 bilhões em liquidações. Mais de 1 milhão e 600 mil traders simplesmente perderam todo o seu dinheiro. Queda no Open Interest. Aquele 10 do 10 foi um marco. E ele marcou um ponto muito crítico. E a gente falou, muita gente está feliz, muita gente está alegre, enquanto houver a sustentação desse ponto. Então, se eu pudesse controlar o mercado, o que eu faria? Eu derrubaria justamente os preços para uma área inferior. Inclusive, levaria os preços a uma faixa próxima daquele ponto de 98 mil dólares. Foi isso que nós falamos ontem, foi isso que acabou por acontecer ao longo das horas seguintes e também foi o que aconteceu depois que o dia encerrou. A gente voltou àquela área, fez um fundo duplo no 1 hora e conseguiu um pivô de alta que está nos levando a uma recuperação. Maravilha? Então o mercado fez a sua armadilha, capturou stops, liquidez, destruiu os sonhos de muitos, muitos começaram a vender a mercado, muitos começaram a shortar, e o mercado fez o movimento inverso. Mas isso quer dizer que estamos tranquilos e aqui é alta? Obviamente que não. Precisamos vencer alguns desafios para o curto prazo. E sim, eu quis começar com o curto prazo porque é importante você entender como o mercado ele é fractal. Então a gente olha para diversos tempos gráficos para ter a devida noção justamente da direção do mercado, a direção macro, a direção média e a direção micro.
E no momento atual, nós temos alguns desafios bem objetivos. Ficou claro que o suporte atual está em 99, 98,900, mas nós temos 98 mil dólares levemente abaixo. Se o mercado conseguir romper determinadas áreas, as quedas irão cessar. E poderemos sim enfrentar desafios em pontos superiores. Quais são os pontos de resistência mais importantes? Se eu puxar do último topo descendente até o fundo, nós temos a área de 106 mil dólares. Ou seja, se o mercado ultrapassar esta área, nós voltaremos a este padrão de megafone, que é um padrão que vem se sustentando ao longo dos últimos dias, semanas e meses, e permitirá que a gente volte a um range que aumente a probabilidade de buscar os topos e romper esses topos posteriormente. Primeiro desafio está em vamos atualizar aqui só, 106.500. Este é o primeiro ponto que você deve prestar atenção para que a gente retome a força, recupere o movimento neutro e cesse, pelo menos por enquanto, as quedas. O que não quer dizer que teremos altas logo em seguida. Por quê? Porque a gente ainda tem desafios. Quais são os desafios? Vou marcar em vermelho. 111 mil dólares e lembra daquele ponto? 116.500 dólares. Estes são os pontos que nós temos que ficar de olho. Vou mudar para verde, porque se a gente vencer estas resistências, nós temos cada vez mais força de alta. Então, se a gente recupera 106.500, ótimo sinal, cessamos as quedas no curtíssimo prazo. Recuperar 112 vai levar a vela mensal a um wick gigantesco, mas com recuperação. Fase 2, plus para o sentimento bullish. Ultrapassamos 116, 116.500. Aumenta-se e muito, mas muito mesmo, a probabilidade de buscarmos os topos e romper os mesmos. Diante dos níveis de liquidação e medo que tivemos aqui, ultrapassar este ponto será um marco e uma demonstração de força brutal para o preço do Bitcoin e para o mercado de risco cripto como um todo. Então anota desafios. Ah, mas então quer dizer que pode subir, mas pode cair? Exatamente. É sempre assim no curto prazo. Você tem que ter em mente que os cenários são fractais e a gente precisa de confirmações. Os desafios iniciais estão aqui. Se, porventura, o mercado não conseguir romper esta área e falhar e voltar a perder 100 mil dólares, quais são os pontos plausíveis? Pontos inferiores plausíveis? Poderíamos sim buscar estas áreas. E eu vejo entre 96 a 94 mil dólares. É uma área que tem, sim, liquidez. Nós temos liquidez aqui, muita liquidez. Veja que a gente batalhou muito nessa área. E a gente teve altas em maio, depois que a gente rompeu esta área. Então, sim, eu vejo que esta é uma área de liquidez que poderia ser alcançada caso o mercado falhe neste rompimento. 94.
a 96 mil dólares. Sim, se você não gosta de mercado volátil e vai ficar choramingando porque você quer uma direção certeira, saia do vídeo. Não existe esse tipo de falácia. Nós temos que estar prontos para os dois cenários. Isso é importante. O curto prazo sempre vai trazer esse tipo de movimento. Mas, se você analisar o curto prazo sozinho, você realmente vai ficar frustrado. Porque não é o curto prazo sozinho que faz verão, que faz diferença, que vai de fato ditar como o mercado vai se movimentar. O curto prazo, ele tem que conversar com o médio e longo prazo. E estes movimentos específicos, no curtíssimo prazo, abrem as portas para as oportunidades de compra, principalmente quando nós temos correções no micro em uma tendência macro de alta. Será que temos uma tendência macro de alta? Vamos lá. Semanal, perdemos a EMA e a MA 50 semanas. As duas médias de 50 semanas que você pode verificar aqui serviram como sustentação. Elas foram perdidas. Ah, meu Deus do céu, isso encerra o bull market? Eu mostrei, de fato, o que irá encerrar o bull market no vídeo de ontem. Por isso é extremamente importante você acompanhar todos os dias os nossos conteúdos. Encerrou o bull market? Obviamente que não. E isto é preocupante? Também não, porque é o fechamento fechamento semanal abaixo. Uma semana, 2 semanas fechando abaixo. Isso acaba trazendo, sim, um temor em um cenário não tão otimista. Se confirmou? Não. Não é o caso, mas eu quis trazer as médias porque elas são relevantes e estão sendo utilizadas. Temos que olhar somente as médias? Como eu sempre gosto de chamar a atenção. Não, a gente não olha um indicador. A gente olha diversos indicadores. E os indicadores são tendência, são Fibonacci, índice de medo e ganância, bases de preço. Aí sim você coloca médias e você vai colocando indicadores que historicamente, não apenas para cripto, mas também e principalmente para o mercado tradicional, porque a gente tem uma amostragem maior, tem uma taxa de acerto elevada. Quanto mais confluência, ou seja, quanto mais indicadores de qualidade você empilha e quanto mais indicadores falam a mesma coisa, maior é a probabilidade. Certeza? Não existe garantia, esquece isso. Maior é a probabilidade de vermos uma continuidade de um movimento ou um cenário específico se firmando. Perfeito? Então nós tivemos a correção e você pode verificar que no macro não tivemos nenhuma descaracterização de alta. Inclusive, olha o que nós tivemos aqui. Eu mostrei este desenho hoje lá no nosso grupo geral. Eu convido você a participar do grupo geral, clicando no segundo link da descrição. É um grupo gratuito do Telegram. Eu passo insights, análises, estudos e muita informação bacana para que você possa ter base adicional ao que você recebe aqui no YouTube para tomada de decisão. Então, participe, segundo o link da descrição. E o que eu mostrei? Eu sempre falo sobre ser contra-intuitivo. Todo mundo está morrendo de medo? Ótimo, maravilha. É só o que eu gosto de ver. As pessoas chorando, as pessoas se lamentando, as pessoas sangrando. Nossa, como você é maldoso. Não, eu não sou. Eu estou aqui para te mostrar que quando todos temem em uma tendência macro de alta, a maior probabilidade é que estejamos formando um fundo local e não um topo global. E olha só, a gente viu no passado exatamente isto. Olha, fundo, acabou o ciclo, já era. Índice de medo e ganância e medo extremo. Fundo, oh meu Deus, acabou o ciclo, já era. Perdemos média XYZ, já era. Ai meu Deus do céu, índice de medo e ganância, medo extremo. Queda de abril. Acabou o ciclo.
Trump vai trazer a recessão, as tarifas, blá, 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 blá. Medo extremo. E agora? Medo extremo. Vamos olhar aqui no índice de medo e ganância. Estamos com medo extremo. Medo extremo ontem, medo extremo hoje. Belíssimo indicador. Então, quando você vê macro bullish, com base de preço mensal, com média se sustentando, com consenso de que entramos em bear market, isso é muito forte. Medo extremo. Nós vemos também captura de liquidez em faixas bem específicas. No macro, se tudo isso acontece, mas a estrutura se mantém de alta, quando a gente olha o micro, a gente vê justamente as oportunidades aparecendo. Mais uma vez, temos desafios? Temos, mas as oportunidades aparecem. E eu sei que muita gente vai escutar essa palavra e vai ficar chateado comigo. Oportunidade? Como é que você pode falar de oportunidade? Quem tem dinheiro neste momento? Você é um irresponsável. Como você pode falar de compra sendo que o mercado está fazendo isso ou aquilo? Quem tem esse dinheiro infinito? Pois bem, tem uma aula e é gratuita. Se você quiser aprender, se você quiser entender, ela está aqui na descrição do vídeo. Aula de caixa infinito. Eu falo sobre essa aula praticamente todos os dias, porque é extremamente importante que você tenha o caixa infinito. Mas muita gente ainda critica o fato do caixa infinito. Como que eu vou ter um caixa infinito se os ativos não sobem? Pois bem, muito provavelmente, se você comprou o topo do topo do topo, deu all-in, você agiu no consenso e não no contrassenso. Você provavelmente comprou ganância extrema. Você provavelmente comprou quando tudo indicava que você iria comprar uma Lamborghini. É ou não é verdade? Mas quem está passando pelo período do ciclo está entendendo cada vez mais as compras em medo extremo e, mesmo em cenários que não são de alta, nós vemos ativos se valorizando. Ontem, um dos ativos que eu possuo e que é um dos meus alfas apresentou uma valorização agressiva. Eu tenho ICP há algum tempo, já fiz vendas de ICP, recompras em movimentos de queda, crash eu comprei no dia 10 e o que ICP apresentou ontem? Eu vou te mostrar na prática como eu crio este caixa infinito. ICP começou a subir e eu comecei a monitorar junto ao meu time Premium e Desafio. São dois grupos fechados em que eu mostro 100% dos meus movimentos. Todos têm acesso ao meu portfólio, a cada compra e a cada venda. Logo pela manhã eu informei, eu estou monitorando o ICP porque o ICP está apresentando uma valorização neste mês. No momento estávamos em 114, chegou a mais de 130%. ICP está tomando uma posição dentro do meu portfólio de altcoins que está desbalanceando aquilo que eu busco. Mas vamos acompanhar. Ao longo das horas seguintes, o ativo seguiu acelerando. E essa aceleração não foi ignorada. Vimos acelerações. E, a partir do momento que eu comecei a verificar um volume crescente, eu tomei a decisão de vender 20% dos ativos que eu possuía. Então o mercado começou a me entregar uma aceleração neste ativo sozinho. Eu olhava para o lado, menos 2%, menos 3%, alguns mais 2%, o Bitcoin caindo, o Ethereum morrendo, ICP mais 50, mais 55, mais 60 no dia. Isso começou a
chamar a atenção e eu, obviamente, olhando para o clímax no volume, olhando para o RSI em sobrecompra, olhando para uma resistência, eu vou puxar no semanal só para você verificar. A análise gráfica não funciona. A gente teve a Cunha trouxe as melhores oportunidades no ponto de mínima e, obviamente, no crash, comprei no crash. E a partir do momento que vimos uma aceleração, ele começou a flertar com uma resistência. 20% vendido a 6,06, se eu não me engano. Informei todos os integrantes do Premium e Desafio. Continuamos a ver valorizações. E eu aproveitei para fazer vendas, novas vendas, em 6,37. Vendas realizadas, transformadas em caixa. Caixa que aumentou mesmo diante de uma queda do mercado. Então, eu quero que você pense muito bem na relação de dinheiro e na parte psicológica. Como é possível eu fazer realizações, aumentar o meu caixa, e você já vai entender por que isso é importante. Em dias ruins, porque os ativos que eu possuo, eventualmente, vão trazer acelerações, e é nestas acelerações, identificando o seu clímax, identificando pontos agressivos, que eu vou agir para vendê-los, não totalmente. Vou vender parcelas para reequilibrar o meu portfólio. Eu fiz isso com SNX no dia 13, fiz isso com Cérebro alguns dias antes do crash, talvez, não lembro. Ou no dia 12, no dia 11. Cérebro também foi um ativo que eu fiz vendas pesadas. O que acontece se o ativo continuar a subir? Eu tenho 70% da minha posição original. Eu estou tranquilo. Se ele continuar a subir e ele der gatilhos, eu vou continuar realizando. Se ele corrigir, e aí é que está, se ele corrigir, do ponto máximo até o momento, ele corrigiu 21%. Só que se eu puxar no gráfico diário e o ativo trouxer retrações até a área de 618, que é uma área que eu estou acompanhando, eu poderei recomprar com um desconto de 35%. E se ele voltar para este ponto, eu tenho a capacidade de, sem colocar dinheiro novo, comprar mais tokens em um projeto que eu posso ter uma confiança. Eu compro mais tokens, eu posso pegar todo esse lucro que eu tive e realocar. Ou seja, eu vendi aqui, estou recomprando aqui. Se ele voltar para o ponto zero, digamos assim, eu tenho um ganho de 55%. Mas eu tenho um impacto muito maior, ou seja, eu tenho uma capacidade financeira muito maior. Por quê? Porque eu tenho mais tokens pelo mesmo dinheiro. Ou eu posso até colocar menos dinheiro para ter a mesma quantidade de tokens que eu tinha originalmente. E eu posso pegar o excedente e comprar outros ativos. Eu fiz compras ontem, fiz realização de lucro e ainda assim o meu caixa subiu. Então eu quero que você busque entender como é que a gente consegue criar este caixa infinito. É muito mais fácil quando o mercado está subindo, óbvio. Quando todo o mercado está subindo, conforme o mercado vai subindo, mais ele sobe, mais eu realizo. Para utilizar este capital quando o mercado está em baixa. E eu faço isso olhando para a tendência. A tendência macro segue de alta? Segue de alta. Perfeito, eu posso fazer isso. Ah, a tendência não é mais de alta. Provavelmente a gente atingiu a euforia demasiada e eu fiz vendas deixando o meu caixa completo, vendendo todas as altcoins. Só que eu vou mais à frente. Qual é o impacto mental disto? Todo mundo está sendo destruído no sentimento. Se você consegue fazer vendas, principalmente de um ativo
alfa, que eu gosto de chamar que são os pilares do portfólio. Se você vende um ativo que você tem um percentual um pouco maior, que subiu bastante, o impacto no seu caixa é muito grande. E o impacto na tua parte mental, no teu psicológico, é isso que eu queria dizer, é ainda mais brutal. Você fala assim, meu amigo, pode cair porque eu tô recheado de caixa. Pode subir porque eu tô bem posicionado. E aí não tem medo. E aí você olha o medo extremo e você entende, caramba, maravilha, que caia mais. Eu vou agir, eu estou pronto para os cenários. Esse tipo de movimento é muito importante. Então, quando você tiver a disponibilidade de fazer caixa, lembre-se disso, porque faz uma grande diferença. É a diferença entre você lucrar, não pelo dinheiro, lucrar pela questão de tranquilidade para tomada de decisão analítica e, outro lado, se você não faz, é a total destruição da sua parte psicológica, por consequência das suas decisões, que serão emocionais, por consequência. Você vai agir por medo e ganância, por consequência, você vai perder dinheiro. Então, não é um mercado simples, não é um mercado fácil, não é comprar qualquer moedinha mágica e ficar bilionário. Eu sempre falei sobre isso. Eu estou perdendo aqui 26 minutos e falando da parte de caixa, 20 minutos, e ainda assim isso será muito difícil de muitos compreenderem, porque é o dia a dia. Não é apenas um vídeo do YouTube que simplesmente vai plim e você vai ficar rico. É trabalho dia após dia. E outra, você tem que ter um plano de investimento de bull market, você tem que ter um plano micro. Toda semana eu atualizo para os integrantes do Prêmio Desafio os meus planos. Por quê? Porque nós temos a atualização do mercado, o mercado se movimenta. Então, os planos micro, eles têm que ser atualizados e eles têm que conversar com o plano macro. Você tem que ter uma composição de carteira que permita que você possa correr riscos, mas que não saiam da sua zona de risco. Você tem que ter o caixa e você tem que manejar o caixa de uma forma que você se expõe e se protege. Você tem que ter o Bitcoin. A maior porcentagem dos meus investimentos está em Bitcoin. E isso a gente mostra desde o começo do ciclo. No ciclo anterior foi a mesma coisa. Então não é algo simples. Não acredite que você vai bater o mercado simplesmente colocando meia dúzia de prompt no chat GPT, assistindo 39 influenciadores, analistas, ficar olhando no Twitter o que vai acontecer. Você não vai bater o mercado. Por quê? Porque se você não tiver método, se você não tiver planejamento, peraí, você tem o seu portfólio organizado percentualmente? Ah, não tem? Já está dezenas de passos para trás. Então, quando eu falo em conhecimento, é porque realmente não é fácil, é difícil. E quem não se colocar para fazer as coisas da forma que tem que ser feito, com estratégia, com planejamento, com estruturação, com organização, com o controle e o manejo financeiro, sem trazer urgência, não vai sustentar. Se você acha realmente que comprar em quedas como essa são difíceis, você não viu nada. Não viu nada. Por quê? Porque vender é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. Muito. 100 vezes mais difícil. Se você chegou no mercado em euforia, você comprou o topo. Agora você pode estar passando por toda a montanha russa do mercado. Você vai acabar vendo a euforia, você não vai acreditar nela, porque a narrativa vai ser muito gostosa. E aí você não vai vender. E aí não vai ser um movimento corretivo. Vai ser o fim do ciclo, início de bear market, queda de 99,99% dos ativos, e isso não vai voltar. Só que na euforia demasiada, você vai colocar ainda mais dinheiro. Dinheiro da tua avó, dinheiro do agiota, dinheiro
do cunhado, dinheiro do cartão de crédito, e aí você vai sair não no zero, você vai sair no negativo gigantesco. Então, se prepare. É muito importante que você se prepare, porque é a diferença. E tem um ponto, e eu sou bem detalhista com isso. Ah, porque eu trabalho e não tenho tempo. Problema seu. Ninguém se importa. Você acha mesmo que o mercado se importa? Se você tem tempo de assistir joguinho da seleção, Netflix, o Coringão jogando, você tem tempo para estudar e fazer o que você tem que fazer para realmente ganhar dinheiro. As desculpas que você dá são só para você. O mercado não se importa. E nenhum player que você está jogando contra se importa. No momento que você fraquejar e os tubarões sentirem o cheiro, você vai ser destruído. Você só não será destruído se você, de alguma forma, da forma que você achar melhor, investir no seu conhecimento. Então, invista no seu conhecimento, invista em você, pois isso faz grande diferença. Eu devo lembrá-lo, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu vou deixar mais uma vez o link do nosso grupo geral. É gratuito, tem muita informação bacana e eu trarei a atualização do dia. Será extremamente importante. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.